Bem, pessoal, continuando a resolução da questão 1, letra B, onde a gente estava calculando o multiplicador keynesiano. Vamos lá para a lousa, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula do multiplicador keynesiano, né? Então, K é igual a 1. Então, vamos lá. Sobre 1 menos. Quanto que é o multiplicador keynesiano, a propensão marginal a consumir, dada pela questão? A propensão marginal a consumir é 0,8, né? Já vamos matar aqui todas as propensões de que a gente vai precisar. A propensão marginal a consumir é 0,8. A propensão marginal a investir é 0,1, tá? A propensão marginal a importar é 0,04 e a propensão marginal a tributar é 0,2. Com esses dados, é só a gente ir lá e substituir na fórmula do multiplicador keynesiano. Então, a gente vai ter aqui 1 menos 0,8. Opa! 1 menos 0,8, né? Menos 0,1 mais 0,04 mais 0,8 vezes 0,2, tá? Então, aqui a gente vai achar K é igual a 1. Fazendo essas contas aí, vai dar 1 sobre 0,3, ou seja, K igual a 3,33. Então, a letra B, ela está incorreta, né? Porque ele diz que o multiplicador, na questão diz lá, o valor do multiplicador keynesiano dos gastos do governo é 5. A gente viu que é 3,3. Qual a interpretação desse multiplicador keynesiano? A interpretação é a seguinte. É isso aqui, ó. Se o governo aumentar o gasto público em, por exemplo, 10, qual vai ser o aumento provocado na renda nacional, na renda de equilíbrio? É só a gente multiplicar esse aumento do gasto do governo pelo valor do multiplicador keynesiano. Então, aqui, ó, supondo que o governo aumente os gastos em 10, então a gente vai ter isso aqui, 10 vezes 3,33. Então, o acréscimo na renda vai ser de 33,3. Ou seja, se o governo aumentar o gasto público em 10, o aumento na renda nacional, ele é um aumento muito maior do que aquilo que o governo aumentou de gasto público. Por quê? Devido ao efeito do multiplicador keynesiano, tá? E outra coisa, esse multiplicador keynesiano, ele serve para todos os componentes autônomos da demanda agregada. Aqui eu usei o gasto do governo, mas se eu fizesse delta I, delta X, tá? Enfim, qualquer agregado autônomo da equação da demanda agregada do governo, ele vai sofrer a influência do multiplicador keynesiano. Então, por exemplo, aqui, se eu aumentar o gasto do governo de 900 se eu aumentar o gasto do governo de 900 para 910, a renda nacional ela vai aumentar em 33,3 e não em 10. Se as exportações forem aumentadas de 100 para 110, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Se o investimento for aumentado de 20 para 30, também acontece a mesma coisa, tá? E se o consumo autônomo aumentar de 200 para 210, acontece a mesma coisa, tá legal? Então, esse multiplicador keynesiano aqui, ele vai funcionar para quem?
ele vai funcionar para todos os agregados autônomos. C0, I0, G0 e X0. Aí você vai falar, pô, professor, não vai funcionar também para as importações autônomas? Vai. Só que no caso das importações autônomas, ele vai ter um efeito negativo, tá? Por exemplo, aqui nós aumentamos o gasto do governo em 10. E a renda nacional aumentou em 33,3. Se nós aumentássemos as importações em 10, a renda nacional seria diminuída em 33,3. Seria diminuída, tá? Por quê? Porque lá na fórmula da demanda agregada, as importações estão com sinal de menos. Tá legal, pessoal? Bom, então letra B está errada, porque o multiplicador keynesiano de gastos é 33,3 e não 5, igual está dizendo. Então, vamos para a letra C de casa. A letra C diz o seguinte: o governo incorrerá em um déficit fiscal de 130 na renda de equilíbrio. Então, ela está falando que o déficit vai ser 130. Déficit fiscal. Pessoal, nessas questões de modelo keynesiano, o orçamento fiscal, ou seja, as receitas do governo menos as despesas, vou botar aqui, orçamento fiscal, ele vai ser o quê? Tudo que o governo ofere menos o que ele gasta. Pelos dados da questão, olhando tudo que a questão deu, o que o governo ganha vai ser o quê? Vai ser a função tributação. E o que ele gasta vai ser o G, os gastos do consumo. Então, o orçamento fiscal do governo vai ser a função tributação, que é 50, mais 0,2y, menos os gastos do governo, que é 900. Esse valor de y a gente calculou lá na letra A. Vocês lembram quanto que era? Era 3.600, né? Então, o orçamento fiscal vai ser quanto? Vai ser 50 mais 0,2 vezes 3.600 menos 900. O orçamento fiscal vai ser igual a, vai dar exatamente menos 130. Ou seja, se foi menos 130, então isso significa um déficit fiscal de 130. Então a letra C ela está correta, é o gabarito da questão. Então a letra C está correta. O orçamento fiscal nos mostra um déficit de 130. Tá? Então vamos para a análise da letra D de dado. A letra D diz o seguinte: o país apresentará superávit na balança de transações correntes, qualquer que seja o valor da renda de equilíbrio. Então, o balanço de transações correntes, ele pode ser representado assim: X menos M mais renda líquida enviada ao exterior, mais ou menos transferências unilaterais, dependendo se essas transferências forem enviadas ou recebidas. Se forem recebidas, vai ser mais. Se forem enviadas, a gente utiliza com sinal de menos, né? Lembrando que se a gente estiver calculando a poupança externa, é só inverter isso tudo de sinal, né? Poupança externa é igual a menos TC, aí é só inverter tudo que está aqui em cima de sinal, o que está menos vira mais, o que está mais vira menos, e a gente tem a poupança externa, tá? Uma breve revisãozinha que a gente viu lá em contas nacionais. Esse X menos M é o que, pessoal? É a balança comercial e a balança de serviços, tudo junto, né? Por quê? Porque o X é a exportação de bens e serviços e o M é importação de bens e serviços. Então vamos calcular. Transações correntes é o X da questão a gente tem? Tem, é 100, né? O M da questão a gente tem? Tem. Opa, não é mais, é menos, né? Menos
100 mais 0,04 vezes y. O y vale quanto? 3.600. A renda líquida enviada ao exterior, a questão deu? Não deu. As transferências unilaterais, a questão deu? Ela não deu, mas em questões de concurso, quando a questão de prova não menciona transferência unilateral, a gente pode ignorar e dizer que é zero, tá? Agora, da mesma maneira que a gente pode ignorar as transferências unilaterais e dizer que é zero, a gente já não costuma fazer isso com a renda líquida enviada ao exterior. Então, se a questão não deu a renda líquida enviada ao exterior, não dá para a gente calcular o saldo de transações correntes, tá? A princípio, não dá para calcular. Então, a letra D ficou com cálculo prejudicado, porque não dá para calcular. Então, vamos para a letra E. O valor do investimento corresponderá a 360 na renda de equilíbrio. O investimento, segundo o enunciado da questão, é I igual a 20 mais 0,1y, né? Então, investimento é igual a 20 mais 0,1 vezes 3.600, que é a renda de equilíbrio que a gente calculou lá na letra A. Então, investimento vai ser 20 mais 360. Investimento é 380. Então, a letra E está incorreta, tá legal? Então, a gente terminou essa questão 1, que foi uma questão bem longa, né? E o gabarito é letra C. Então, vamos lá para a questão 2 agora. Questão de economista da Sergás, Companhia de Gás lá de Sergipe. Então, vou colocar aqui mais um slide. Questão 2. Sobre o modelo keynesiano de determinação do nível de renda de equilíbrio, é correto afirmar que... Então, letra A. Se a taxa de juros for constante e a diferença entre... Bom, primeiro aí, pessoal, se a taxa de juros for constante. O modelo keynesiano simplificado, ele tem algumas premissas, alguns pressupostos que a gente tem que ficar ligado. São vários pressupostos, tá? Os dois principais que vocês têm que guardar é o seguinte, que a taxa de juros ela é constante e que o nível de preços é constante. Ou seja, o modelo keynesiano simplificado, ele não leva em conta a taxa de juros, tá? Quando a gente fala que a taxa de juros é constante, é justamente isso. O modelo não leva em conta a taxa de juros, não leva em conta alterações da taxa de juros. E não leva em conta também a inflação, ou seja, o aumento do nível de preços. Então, as duas principais premissas do modelo keynesiano. Taxa de juros constante e nível de preços constante, ou seja, não leva em conta nem taxa de juros, nem inflação. Existem outras premissas também, por exemplo, o modelo não leva em conta a existência de depreciação, de impostos indiretos, de subsídios, pressupõe que não há renda enviada nem recebida do exterior, tá? Isso tudo faz com que todos aqueles conceitos que a gente aprendeu em contas nacionais, PIB, PNB, produto interno líquido, produto interno bruto, todos aqueles conceitos, eles converjam para o mesmo conceito, que é o que a gente utiliza ali na equação da determinação da renda, a gente utiliza Y, né? A gente não utiliza PIB, preço de mercado, igual a gente faz nas contas nacionais. Porque aquele Y quer dizer a renda, o produto da economia de uma forma ampla. É um conceito amplo. Por quê? No modelo keynesiano, nós temos essas premissas de que não existem subsídios, impostos indiretos, nem depreciação. Então, todos aqueles conceitos acabam sendo iguais. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente continua com os comentários da questão 2. Tá legal? Até lá!